como me conectar com o meu mentor. Vou te falar que não existe regra, né? Dentro. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é que dentro, espiritualidade é sinônimo de liberdade. Então não existe caminho certo, existe o seu. É o que funciona para você. Então o que eu falar aqui pode fazer sentido, pode fazer muito sentido para você, como pode não fazer nenhum. Pode funcionar muito para você, como pode não funcionar em nada. Então o que eu sempre falo para as pessoas relacionadas a essa questão do como me conectar com o meu mentor é entender como a sua mediunidade funciona, entender como a sua espiritualidade funciona, com que assuntos você tem mais afinidade, enfim, e se aprofundar nisso. De novo, eventualmente vai acontecer. Quando a gente busca conhecimento, a espiritualidade já se aproxima. Conhecimento, eu digo, para o bem, né? A espiritualidade já se aproxima. Então, não se preocupar com isso como objetivo principal. Isso acaba sendo uma consequência, entende? E é o que eu estava falando, a espiritualidade, ela dá esse entender de liberdade. Então, é realmente você entender o teu caminho. O meu caminho pode ser completamente diferente, né? E não existe dentro da espiritualidade certo e errado. Isso é extremamente importante da gente falar aqui também. Eu gosto de falar sobre isso, porque muita gente pergunta também por onde começar. Pronto, já vamos conectar mais um aqui. Por onde começar a desenvolver espiritualidade, né? Mediunidade, enfim. E é o que eu falo, não existe caminho certo. O próprio conceito de espiritualidade se baseia em você encontrar o teu caminho, em você se conhecer, em você encontrar o que faz sentido para você. Pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho daqui. Quando juntou, é o que você se conecta. E pode ser uma junção de várias coisas, não necessariamente uma única religião, enfim, né? Mas é sobre isso, é se preocupar com a expansão. Não em se conectar com o mentor, mas em expandir o teu conhecimento, expandir a tua visão sobre as coisas e, claro, praticar, pelo amor de Deus. Porque não adianta nada a gente estudar, aprender um monte de coisa e não praticar, né? A gente tem que agir, a gente tem que fazer as coisas também. Então existem meditações guiadas que ajudam nesse processo. Meditação de animal de poder, muito famoso. Meditação guiada mesmo, que vai te ajudar a se conectar com alguma energia. Mas você já precisa estar dentro daquela egrégora, entende? Então você já precisa ter buscado alguma coisa ali. Percebe? Então vai exigir de você o movimento antes. A espiritualidade é sobre isso. É primeiro você dá o passo e a gente mostra o caminho. É sempre assim com a espiritualidade, sempre, não tem exceção. Então é sobre se preocupar em encontrar o próprio caminho, sem medo de errar, porque não existe certo e errado dentro da espiritualidade. Existe o seu e o meu. O seu não é melhor do que o meu, e o meu não é melhor do que o seu. Só é diferente. E esse conceito é muito importante da gente entender. Que não tem caminho melhor, caminho mais certo, caminho mais efetivo. Existe o teu caminho. Ponto final. Se preocupe em descobrir qual é ele. Como? Se arriscando. Começando por onde você tem curiosidade. Começa a pesquisar assuntos que você, por exemplo, me perguntaria. Se você sentasse comigo, tivesse uma hora comigo, o que você ia me perguntar? Qual é a primeira pergunta que você ia fazer? Pronto, começa daí. Entende? A espiritualidade, ela vai guiando. Ela sabe onde ela precisa levar você, aonde você precisa chegar. Então não se preocupem com isso, mas se preocupem em dar esse primeiro passo, não enxergar o caminho inteiro. Então esse é o caminho que eu preciso trilhar para atingir a minha expansão da consciência. Não funciona dessa forma, porque vai ser diferente para todo mundo. Ninguém vai passar pelo que você passa com a sua perspectiva, com o seu ponto de vista. Então a nossa realidade é única, né? Tá aí o nosso grande valor, né? O valor da nossa vida é justamente isso, nessa de ser único. E a espiritualidade, ela traz isso pra gente de novo, né? De resgatar a importância de encontrar o meu caminho, sem se preocupar em comparação. Porque comparação é a pior armadilha que existe hoje em dia, né? Sentimentos de fracasso, sentimentos de baixa autoestima, vem tudo de comparação. E de novo, dentro da espiritualidade não há comparação. É sinônimo de liberdade. É com isso que a gente tem que se preocupar, em sermos livres de fato, sem amarras, sem se preocupar em errar, em acertar, se eu estou indo pelo caminho certo, se eu não estou. O que importa é eu me conhecer, o que importa é eu testar, eu fazer, né? E aproveitar todo esse caminho. Esse é o segredo da espiritualidade para uma vida com sentido.